Vamos abrir a palavra do Senhor, profeta Malaquias, capítulo 3. É bom estar de volta para pregar, mas hoje com um friozinho a mais na barriga, porque o pastor Rafa está voando nesse púlpito, né? Lá do Marrocos eu estava ouvindo as séries, como Deus estava abençoando ele. Falei, pastor, continua a série, Deus está contigo nesse negócio aí. Aí ele olhou o texto, né? Malaquias capítulo 3, o dízimo. Falou, não, é contigo, pastor. Então a prova vai ser grande hoje. Malaquias capítulo 3, vamos ler do verso 6 até o verso 12. Malaquias capítulo 3, de 6 a 12, dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Malaquias, quando as máscaras caem. O tema de hoje, eu coloquei um tema que é o seguinte: não cooperar financeiramente com a obra de Deus é uma evidência de uma espiritualidade fingida. Eu tentei aliviar no tema, mas Malaquias não alivia. Então, não cooperar financeiramente com a obra de Deus é uma evidência de uma espiritualidade fingida. Chegamos então a esse texto. Talvez muitos de vocês estavam aguardando por ele. Há uma ideia equivocada no meio evangélico que acha que a ideia maior de Malaquias é o dízimo. Não, não é. O problema da nação de Israel não era o dízimo. O dízimo era uma consequência do pecado que eles haviam tomado no coração. Quando nós pregamos de maneira expositiva, verso por verso da palavra de Deus, é um grande benefício para a nossa vida, mas também é um grande desafio. Interpretar o texto hoje não vai ser tão difícil. Acho que a minha maior tarefa hoje é aplicar o texto. É fazer essa conexão, trazendo a palavra que o Senhor deu a Malaquias para a nação de Israel, e como essa palavra transpõe e é aplicada na nossa vida hoje, nós que vivemos aqui em Foz do Iguaçu. Então esse é o meu desafio hoje. Aplicar essa palavra de maneira coerente com o ensino do Novo Testamento. O tema de hoje, como eu disse, é o dízimo. Um tema polêmico. Não é um tema difícil, mas se tornou polêmico porque muitas pessoas falam sobre este assunto. Há muitos entendidos do assunto. Se você volta os teus olhos para os cristãos, você vai ver que o tema sobre dízimo é motivo de controvérsia teológica entre os cristãos. Você tem de lado alguns cristãos que acham que o dízimo é uma das doutrinas, é um pilar, mas das doutrinas básicas, fundamentais da vida cristã. Sem o dízimo não há evangelho. Alguns pensam assim. Por um outro lado, você tem cristãos dizendo que nada, o dízimo já passou, o dízimo ficou lá para trás, isso é coisa do Antigo Testamento. Não tem nada de dízimo mais. E há uma tensão entre cristãos, uma luta teológica, uma discussão sobre a doutrina, sobre o ensino. Para piorar a situação, tem cristãos que pegam esse texto para usar como base da teologia da prosperidade. Quantos de nós já ouvimos por muitas vezes aquele tipo de frase do seguinte: se a sua vida financeira não vai para frente,
porque você não é dizimista. Já ouviu isso? Quantos de nós já ouvimos, olha o devorador? Nós temos um medo desse devorador que cruz credo. Parece que as crianças já também começam a ficar apavoradas. É o devorador. O devorador está chegando. Fecha a porta. É devorador para cá, devorador para lá. Quantos de nós não ouvimos de uma teologia equivocada, errada, da teologia da prosperidade, alguém falar, se você não der o dízimo, vai gastar todo o dinheiro na farmácia com teu filho doente. Aí você fala, então eu vou dar o dízimo. Ou bateu o carro, por que bateu o carro? Não deu o dízimo. Tantas balelas, tantas mentiras. E esse assunto fica desgastado, e esse assunto fica então complexo, e esse assunto então se torna batalha no meio dos cristãos. E para piorar um pouco mais, os incrédulos, quando ouvem sobre dízimo, o que eles fazem? Chacota, zombaria. Diz assim, bobão, você trabalha de segunda a sábado, soa, rala, e depois vai lá dar o dinheiro para o pastor? Já ouviu isso? Seu bobão, dá 10% para a igreja? Você é um trouxa, você é bobo. O pastor é ladrão do dízimo, já ouviu isso? Os incrédulos fazem chacota, e os cristãos entram em batalhas. O texto é clássico, é conhecido, e talvez muitos de nós fomos instruídos sobre o dízimo a partir desse texto. Se você vai em algumas igrejas, no envelope de dízimo está lá, qual texto? Malaquias 3:10. A propósito, da nossa igreja é esse? Não era. Eu fiquei preocupado essa semana, eu ia vir aqui no templo, acabei, não tive tempo. Muitas igrejas. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, e o pastor foi passar o programa comigo, e aí tinha um momento do ofertório. O irmão tinha 30 minutos para fazer o ofertório, e eu tinha 25 minutos para pregar. E ele pegou esse texto de Malaquias, irmãos, e chamou os crentes de ladrão, e fez um fuzuê. Subi naquele púlpito desanimado. Talvez você está aqui na nossa igreja, e a nossa igreja é saudável com isso. A gente não fica pregando sobre dízimo, falando de oferta, a gente dá muita liberdade. Você acha que todas as igrejas é assim? Não é não. Tem muita igreja que pega esse texto fora do contexto para oprimir o povo, para arrancar dinheiro. Então nós queremos olhar para esse texto de hoje e aprender e aplicar a nossa vida. Vamos ler juntos. Por favor, me acompanhe no verso 6. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Volte-se para mim, e eu me voltarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Responde o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação inteira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo
não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração e traz as nossas mentes cativas e a nossa atenção e os nossos ouvidos abertos. Te pedimos assim para a glória de Jesus. Amém. Eu dividi o texto em duas partes, vou trazer duas explicações sobre o texto e no final farei algumas aplicações para os nossos dias, os dias de hoje. A primeira parte desse versículo eu separei o verso 6 e o verso 7. Se você é um observador do texto, você vai ver que as palavras que se repetem no texto não é dízimo. Na verdade, a palavra dízimo e oferta só aparecem duas vezes. Mas há uma outra sentença, uma outra palavra que se destaca no texto e aparece por 4 vezes. É a frase, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. E quando aparece a palavra aqui, Senhor, talvez na sua versão está em caixa alta, em maiúsculo. A palavra hebraica aqui é o próprio nome do Senhor, Yahweh. O nome de Deus, também traduzido no Antigo Testamento como Jeová. E Jeová significa aquele que existe. Israel está lidando com um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Não é um deusinho qualquer. Não é um ídolo pagão. É o Deus Criador dos céus e da terra, o Jeová, Yahweh, o Todo-Poderoso, aquele que criou céus e terra, aquele que tem todo o poder, é glorioso, é majestoso, é soberano, mas também vai dizer o texto, é o Deus de graça, um Deus gracioso. Então nessa primeira parte, Malaquias quer mostrar para nós quem é Deus e quem é o povo. E quando nós olhamos quem é o povo, verso 6, filhos de Jacó. Quem é Jacó, irmãos? O enganador. Israel vem daí, de Jacó, é o povo que nasce e um dos seus patriarcas tem como nome enganador. É porque nós somos filhos do pecado, nós também éramos enganadores. Esse é o nosso caráter, essa é a moeda que mostra quem somos. O texto vai além dizendo, verso 7, desde os dias dos vossos pais. Aqui o profeta Malaquias está querendo dizer, desde antigamente, desde sempre, vocês, o que diz o texto? Se desviam. Esses somos nós, irmãos, que sempre estamos nos desviando, que sempre estamos ora em alta, ora embaixo. Ora nós estamos vivendo momentos de glória e de profunda intimidade com o Senhor, mas ora nós estamos desanimados, prostrados e endurecidos, não queremos olhar para o Senhor, não queremos adorar o Senhor, não queremos obedecer a palavra do Senhor. Então esse texto de Malaquias é para mostrar quem é o povo de Deus. O povo de Deus não é o melhor. São filhos do enganador, são aqueles que se desviam, são aqueles que, verso 7, não guardam os mandamentos do Senhor. E nós temos a tendência, irmão, de olhar para Israel e apontar o dedo, mas na verdade, esse texto também está falando sobre nós. Nós somos iguais. Nós somos iguais ao povo de Israel. Nos afastamos do Senhor. Quantas vezes nós somos cínicos como era Israel. O que marca aqui o livro de Malaquias é o cinismo de Israel. O Senhor diz, vocês estão fazendo isso. Ele diz, nós,
Vocês estão se desviando. Desviando? Vocês estão me roubando. Roubando? Vocês estão sendo injustos. Texto de domingo passado. Nós injustos? Não. Nós somos cínicos muitas vezes. Esse é o nosso caráter. Gostamos de viver como Israel, com máscaras. E muitas vezes estamos como Israel, querendo dizer, nós, como diz o verso 7, voltarmos para o Senhor, por que que nós nunca nos afastamos do Senhor, mas o Senhor está dizendo, vocês se desviaram. Os louvores estão nos seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Quantas vezes o Senhor nos confronta, o Senhor coloca a sua mão e mostra o nosso pecado, e nós, como Israel, falamos, não, Senhor, não é tão forte assim, não é tão grave assim, não é tão assim, existem outras possibilidades e perspectivas. Não. Somos muitas vezes falsos e cínicos, hipócritas, como Israel. Mas esse texto é sobre Deus. Tem um adendo do seu povo, mas esse texto fala sobre Deus. O Senhor dos exércitos. Olha, quando a gente olha para Malaquias, a gente vê que Deus está bravo. Quando a gente olha para Malaquias, a gente pensa, nossa, nunca vi tanta lei em um livro. Mas não é verdade. Quando a gente olha para Malaquias, a gente vê também um Deus irado, mas também um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Veja o verso 7. Vocês se desviaram de mim desde os dias dos vossos pais, se desviaram dos meus mandamentos e não os guardaram. E olha agora a palavra do profeta, que é a palavra de Deus. Voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Isso aqui, irmãos, emana do texto para nós o caráter de Deus, um Deus gracioso, que apesar de um povo hipócrita, apesar de um povo enganador, apesar de um povo mentiroso, apesar de um povo desobediente, apesar de um povo desviado, o coração de Deus é sempre nos chamando, volta, retorna. Vem, filho meu. É a graça de Deus por todo o Antigo Testamento. O Deus que manda uma sentença, um Deus que exorta, um Deus que corrige, um Deus que disciplina, mas um Deus que parece que não consegue esconder a sua graça. Volta, Israel. E essa é a palavra para mim e para vocês nessa noite. O Senhor, por sua graça, por sua misericórdia e por seu amor, sempre nos chama, porque Ele é o Deus de toda graça. Olhar para o livro de Malaquias é ver um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus de graça. Um Deus que chama o seu povo a voltar. Quem sabe o Senhor não está dizendo a você nessa noite, não é verdade? Volte. Não seja como Israel disse, voltar? Como voltar? Que eu e você não sejamos como Israel nessa noite. Que ouçamos a voz do Senhor. Que olhemos para o nosso pecado, para a nossa natureza de desviados, de nossa natureza de muitas vezes de hipocrisia, que nos rendamos ao Senhor e voltemos a Ele como a parábola do filho pródigo, porque Ele é o Deus da graça, sempre de braços abertos para receber seus filhos, seu povo, sua igreja, que volta-se para Ele. Tem nada de dízimo aqui. O que tem aqui é um Deus de graça, que quer chamar o seu povo de volta para si. A segunda parte do texto está a partir do verso 8.
roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Lembra quem é esse Deus que nós estamos falando? O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Malaquias faz uma pergunta retórica: alguém pode roubar esse Deus? A palavra hebraica para roubar aqui é a ideia de alguém que vai até uma outra pessoa, e esse outro tem alguém que é algo que é dele, e essa pessoa vai e toma dele de maneira brutalmente. Não é um roubinho assim que você está talvez passando ali pela ponte, ou está lá no Paraguai, e alguém enfia a mão no seu celular, no bolso e pega o celular, ou pega aqueles $50 que você juntou 6 meses. Não, não é assim. É alguém que vai e você está com aqueles $50 suado para comprar aquele perfume maravilhoso, para se apresentar para o seu marido no final de ano, e alguém vai de maneira bruta e arranca esse dinheiro que é seu, suado, de trabalho, e de maneira brusca arranca e toma daquilo que é seu. É isso que Malaquias está falando. E Malaquias pergunta: alguém pode fazer isso com Deus? A resposta é um não gritante: ninguém pode fazer isso com Deus, porque Ele é todo poderoso. Ninguém pode roubar a Deus. Mas Malaquias aqui, e Deus faz um trocadilho, e Deus diz que sim, alguém pode roubá-lo. A resposta óbvia era não. Mas o Senhor, verso 8, diz aí: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubaste. Veja o todavia. O todavia deve dizer: não é possível, mas todavia Israel tem me roubado. Israel tem me roubado, diz o Senhor no verso 8, nos dízimos e nas ofertas. Deixa eu falar um pouquinho para você o que era o dízimo no Antigo Testamento. A palavra dízimo, todo mundo já sabe, significa 10%. A prática do dízimo precede a nação de Israel. Não foi uma coisa que a nação de Israel tem. O dízimo, o 10%, vem antes da lei. Você vai se lembrar de Gênesis capítulo 14, que Abraão, antes da nação de Israel, antes de Deus dar a sua santa lei para o seu povo, Abraão, porque é algo costumeiro, algo cultural, algo dos antigos, eles faziam isso, os babilônicos, os egípcios, eles pegavam e quando viam alguém superior, eles davam 10%, dava o dízimo. O Senhor, depois de tudo isso, então, quando o Senhor estabelece a sua lei, a sua aliança com o seu povo, por meio do seu homem de Deus Moisés, o Senhor agora ordena ao seu povo que também traga o dízimo, 10% de tudo que eles tinham. É uma ordenança de Deus, é a lei de Deus, é o mandamento de Deus, não é uma negociação. Senhor, 12%. 9%, não, o Senhor estabelece: trazei à minha casa todos os dízimos. É um mandamento de Deus, está na lei de Deus, e Deus tinha um propósito para isso. É óbvio que Deus não precisava do dinheiro de Israel, é óbvio que Deus não precisava de cominho, hortelã e os 10% daquela colheita. Mas o Senhor havia dito que esses 10% deveria ser direcionado para algumas coisas. Lembra da tribo de Levi? Os levitas, eles não receberam terra, e eles não tinham como plantar, eles não tinham como cultivar, mas o Senhor disse: eu vou cuidar deles, e vou cuidar dos levitas, dos sacerdotes, através do dízimo do meu povo. É o plano de Deus. Ainda quando o povo de Israel trazia os 10% de tudo que eles tinham, de toda a plantação, do gado, de muitas outras coisas, o Senhor ordenava que esse dinheiro era para ajudar os órfãos, os pobres, os estrangeiros, aqueles que não tinham recursos.
O Senhor queria mostrar para Israel que Deus, assim como tem dado a eles, eles também devem ser generosos para as viúvas, para com os órfãos, para aquele que é estrangeiro, para que ele não passasse pela vida do povo de Deus e saísse com as mãos vazias. Era um plano maravilhoso. Foi da vontade de Deus estabelecer que os levitas receberiam a partir do dízimo. O Senhor não tinha pensado em quaresma, bingo, almoço beneficente, nada disso. Era o dízimo. Mas Israel não entendeu. Israel não entendeu. Há um outro adendo aqui sobre o dízimo no Antigo Testamento, que ele era condicional. Havia uma bênção condicional. Deus havia dito: se vocês forem fiéis, trazendo os dízimos de todas as coisas, 10% de tudo que eu tenho dado para vocês, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer a terra de vocês prósperas, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está prometendo, se Israel for fiel, ele abençoaria grandemente Israel, mas também o Senhor havia dito nessa lei, nessa condição, dizendo: se vocês, Israel, forem infiéis, se vocês me roubarem, se vocês reterem o dízimo, se vocês não abençoarem o órfão, os estrangeiros, as viúvas, se vocês não trouxerem o dízimo para que haja um cuidado com os levitas, para que eles continuem fazendo a liturgia da casa de Deus e não precisem ir para o Paraguai para trabalhar, se vocês fizerem isso tudo, mas se vocês não fizerem, eu vou amaldiçoar vocês. A gente não gosta disso, né? Mas esse é o nosso Deus. Lembra que ele disse para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente olha essas coisas e fala: mas esse é o Alá? Não, esse é o Deus da Bíblia, que disse para a nação de Israel: se me obedecerem, eu vou abençoar vocês de maneira sobrenatural, mas se vocês não me obedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. O que Deus promete, finalzinho do verso 9, aliás, o verso 10, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, o Senhor está dizendo: se vocês forem fiéis, eu vou abrir a janela do céu. O que é abrir a janela do céu? O Senhor está dizendo: vai ter chuva em Israel. Se vocês forem fiéis, não vai faltar chuva. Mas se vocês forem infiéis, não vai ter chuva. Imagina se fosse assim hoje, hein? Deus me livre, nós estaríamos numa secura danada. O Senhor diz mais: eu vou abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre medida. Verso 11, é por vossa causa que eu repreenderei o devorador. Irmãos, há uma teologia sobre o devorador. Nos arraiais pentecostais e neopentecostais, o devorador é um demônio. Eu não sei de onde eles tiram isso. É muita criatividade. E é muita tolice. Basta estudar um pouco sobre a nação de Israel, ou ir até mesmo na palavra hebraica, vai dizer que devorador era um gafanhoto que vinha, uma praga que vinha e acabava com a plantação, assim, em coisas de minutos, ou alguns minutos, ou horas, não sobrava nada, era como um vento, e quando Israel ficava: meu Deus, está vindo o devorador, eles sabiam que a plantação ia para o brejo. Não tinha nada de demônio. Mas Deus está dizendo: se vocês forem fiéis, quando essa
essa nuvem de gafanhoto virem para comer a plantação de vocês, eu, o Senhor Deus, vou desviá-las, porque os gafanhotos também me obedecem. Eles não vão chegar nas plantações de vocês. E o texto continua. Verso 11. E a vide, a plantação aqui de uvas, era algo básico das mesas de Israel, mas também algo que eles faziam negócios e prosperavam. E Deus está dizendo: se vocês forem fiéis, cumprindo a minha lei, cumprindo a minha aliança, cumprindo os meus estatutos, eu vou fazer que a terra de vocês produza muito. Ela não será estéril. Pode plantar, que vai dar. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou fechar as janelas do céu. Não vai ter chuva. Mas se vocês não forem fiéis, se vocês desobedecerem a minha aliança, não é só o dízimo, a gente já viu as outras coisas para trás, é o culto, é o sacerdote na piedade, é uma série de coisas, não é só o dízimo. Agora chegou a vez do dízimo, mas o Senhor diz: se vocês me obedecerem e andarem nos meus caminhos, eu vou abrir a janela, mas se vocês não me obedecerem, eu fecho. Se vocês não me obedecerem, eu vou fazer da terra de vocês uma terra estéril. O Senhor era muito claro. O Senhor não enganava ninguém. Termino essa parte olhando para o verso 12. Veja o verso 12. Porque talvez você pode estar pensando assim, mas esse Deus de Israel é um Deus caprichoso, né? Esse Deus de Israel é aquele Deus tirano, que quer obediência porque ele quer. Ele se acha o bonzão, o poderosão, o fortão, o grandão, e disse: é do meu jeito e tem que ser assim, e eu não aceito nada diferente, não aceito opinião. Não é isso. Talvez se você ler de maneira desapercebida e não conhece toda a teologia bíblica, você parece que esse Deus é um Deus bravo, mau, que quer aprisionar o seu povo, que quer dizer ao seu povo: agora é com mão de ferro, é olho por olho, dente por dente, se você fez, tem, se você não fez, não tem, para o seu vão prazer. Não é isso. Não é isso. O verso 12 ele diz: todas as nações que não são os meus filhos e os meus povos, ao olharem para vocês, por causa da obediência de vocês e das bênçãos que eu estou derramando por vocês, todas as nações vos chamarão de felizes. Deus está dizendo: ó Israel, ouve o meu mandamento, porque se vocês me obedecerem, vocês vão ser a nação mais feliz da terra. A obediência sim glorifica a Deus, que é digno de toda a glória, mas a obediência atrai bênção para a nossa vida. Deus está pensando no seu povo, e Deus sabe se o seu povo se desvia do caminho e adora outros deuses e vai por caminhos que não é o caminho de Deus. O povo de Deus vai ser cativo, o povo de Deus vai quebrar a cara, o povo de Deus vai ser infeliz. E o Senhor está dizendo: o caminho da felicidade é o caminho da obediência. Vocês serão felizes. Parte B do verso 12. Porque vós sereis uma terra de deleite. Deleitosa, uma terra viva, uma terra de delícia. Vocês serão bem-aventurados. Mas aí mexe com Israel e mexe conosco. É uma questão de fé. Tem que ter fé, irmão.
Porque quando você levanta os olhos e vê o mundo, você diz, não, a felicidade é lá fora. A felicidade é ganhar dinheiro e viajar para o mundo e usar as melhores roupas e os nossos filhos nas melhores escolas e viver comendo o melhor dessa terra. É isso que o mundo está falando no nosso ouvido e é muitas vezes aí que nós somos atraídos, mas o Senhor vem com a sua palavra e diz, não, a felicidade do meu povo é obedecer os meus mandamentos, é me conhecer. Quando o meu povo me conhecer, ele vai se deleitar. Quando o meu povo me conhecer, vai ser um povo bem-aventurado. Quando o meu povo me obedecer, vai ser um povo feliz. Eles não vão andar de cabeça baixa, eles não vão andar em tristeza. Passarão por provações, sim. Passarão por dificuldades, sim. Passarão por limitações, sim. Mas serão o povo felizes. Lembra que Jesus... Em Lucas capítulo 10, os discípulos tinham ido, pregado, expulsado os demônios, e eles voltam, e voltam pulando de alegria, e diz, o Senhor, o que aconteceu? Eles dizem, em teu nome há poder, nós expulsamos os demônios se submetem a nós, em teu nome, Jesus, e nós estamos alegres. Jesus disse, é por isso que vocês estão alegres? Vocês deveriam estar felizes, porque o nome de vocês, disse Jesus, Lucas capítulo 10, está escrito no livro da vida. Vocês têm um Deus, Jeová, que vive, que é poderoso, mas é gracioso. Essa deveria ser a alegria de vocês. Esse deveria ser o deleite de vocês. As bênçãos, isso é consequência. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou fazer a terra de vocês fértil. Mas a alegria de vocês não deve estar na terra. A alegria de vocês não deve estar nos mantimentos. A alegria de vocês deveria ser porque vocês conhecem Yahweh, o Deus poderoso, o Jeová. O Rei da glória que fez carne. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Deixa eu ir para as aplicações. Tenho 4 aplicações. Acho que não vou demorar, não. Também não garanto. Sejam pacientes. 3 domingos que eu não prego. Primeira aplicação. Com a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, nós entramos na nova aliança. Vivemos agora na nova aliança. O ofício de sacerdote, de levita, não existe mais. Se alguém chegar para dizendo, eu sou levita, você fala, vai para os quintos da sua igreja, que aqui não tem levita. Aqui não tem sacerdote mais. Aqui não tem mais um homem que leva os outros homens a Deus. Ou um único homem que fala com Deus e fala para o seu povo. Não, isso acabou, isso é da aliança antiga. Quando Jesus veio, o véu foi rasgado, nós estamos numa nova aliança. O sacerdote agora foi Jesus, o sumo sacerdote, e ele nos fez sacerdotes. Não tem mais isso. Não tem mais templo. Isso aqui não é templo não, irmãos. Isso aqui é uma construção. Depois que Jesus veio, o templo foi destruído, ele disse. Não tem mais um lugar, um único lugar que Deus habita e o povo vai lá para encontrar a Deus. Tudo isso já acabou. Não tem mais as ofertas que tinha lá no tempo de Israel. Imagina você vindo domingo à noite, colocando no seu carro um cabritinho, um carneirinho, umas pombinhas e dizendo,
Fica quieta aí, pombinha, nós estamos indo para a igreja, vamos lá ofertar e sacrificar. Tudo isso acabou. Não tem mais templo. É aonde o povo de Deus se reúne. Hoje nós estamos aqui. E se o prefeito não abrir, não assinar lá para a gente continuar aqui, nós vamos para outro lugar e nós vamos continuar adorando Jesus lá, porque os adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, e em qualquer lugar nós nos reunimos, e quando nós nos reunimos, Deus está no nosso meio. Não importa se é na Vila A, ou na Vila Portes, ou em qualquer vila. Não tem mais templo. Não tem mais ofício de sacerdote, não tem mais levita, e eu ouso a dizer para você, com segurança da Escritura, não tem mais dízimo. Alguém vai dizer amém aí agora, né? Oh, glória! Aleluia! Vai até orar em línguas estranhas aí. Não tem mais dízimo. Se nós vamos voltar com o dízimo, vamos voltar com os carneiros, vamos voltar para o templo, vamos voltar para o sacerdote. Tudo isso é da antiga aliança. Na nova aliança não tem mais esse negócio de 10%, não tem mais esse negócio, se você dá, você é abençoado, se você não dá, você não é abençoado. Tudo isso, Jesus acabou. Louvado seja Deus. Não tem mais nada disso. Você lê o Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, colunas da igreja, não falaram nada disso para nós. Só há 2 menções de dízimo no Novo Testamento. E são citações do Antigo. Nossa igreja quer andar na doutrina dos apóstolos. Nossa igreja quer ser uma igreja do Novo Testamento. E se somos uma igreja do Novo Testamento, nós vamos deixar tudo isso para trás da antiga aliança. Nós vamos viver agora na nova aliança. Mas pastor, agora vai cair as entradas da igreja. Nós somos chamados para ensinar a Bíblia para o povo de Deus e temos que ensinar com fidelidade. Acabou, viu, irmãos? Acabou. Se alguém quiser te oprimir, falando que se você não dá dízimo, você é um ladrão, você diz, ladrão é você, seu sem vergonha. Pode ir embora para lá, que eu estou em Jesus, é a nova aliança. Mas eu tenho uma segunda aplicação. Agora segura. Agora não vai ter muito glória, não. Todavia, Deus ainda na nova aliança requer, ordena que o seu povo possa cooperar com as suas finanças para a expansão do reino de Deus. Diz amém, igreja. Oh my God. Pastor. Deus ordenou no Novo Testamento, na Nova Aliança, que Ele continua usando a oferta do seu povo, as contribuições do seu povo. É uma ordenança para que o seu povo continue contribuindo, continue dando, continue sendo generoso, para que a obra de Deus se expanda, para que a igreja de Jesus possa ser sustentada, para que missionários sejam enviados, para que os pastores se dediquem ao ministério da palavra. Deus ordenou, Deus mandou que nós usássemos do dinheiro que Ele nos dá para que a gente pudesse abençoar o reino de Deus. Não é opcional, irmãos, esse mandamento. Não é. Não é. O dízimo ficou para trás, mas as contribuições, não. 10% ficou para trás,
Mas as ofertas, com aquilo que o Senhor tem nos dado, a generosidade, o povo de Deus, para abençoar o reino de Deus, continua na mesma palavra, em obediência. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você se chama do povo da aliança, se você é da nação de Deus, recebeu a Cristo pela fé, pela graça em Jesus, você é ordenado a ser um participante da obra de Deus. E se você não está fazendo isso, é porque você está com máscaras. Você está vivendo uma espiritualidade fajuta. Você está vivendo um câmbio com Deus, um negócio com Deus. Você diz que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus. Você seleciona os mandamentos que você quer, o que lhe agrada, o que vem a mim. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, diz que o Senhor quer ser obedecido em todos os seus mandamentos. Bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos. E ofertar é um deles. Dizimar era para Israel, contribuições é para nós. O que te impede de ofertar? O que te impede de participar com os seus recursos para a obra de Deus? Talvez você está dizendo, eu não tenho nada, pastor. Eu não posso dizer 100%, mas eu posso dizer 99% que isso talvez não seja verdade. Eu tenho visto aqui nessa igreja, irmãos, homens e mulheres e até viúvas, que não têm muito, que têm provações e privações, e estão abençoando a obra de Deus. Eu acho que essa não é uma desculpa. Por que você não participa financeiramente da obra de Deus? Talvez é porque você está se tornando mesquinho, avarento, apegado ao dinheiro, ganancioso, e você diz o quê? Colocar dinheiro nessas caixas e jogar dinheiro fora. Não, eu preciso comprar minha casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de celular, eu preciso, e você se torna avarento, mesquinho, ganancioso, e você quer mais, e você vai deixando a obra de Deus, os mandamentos de Deus. Por que você não oferta? Por que você não contribui com as ofertas nessa igreja? Talvez você não tenha confiança nos líderes dessa igreja. Pode ser. Talvez você não está de acordo com a doutrina que os pastores estão ensinando nessa igreja. Pode ser. Talvez você não confia que aqueles homens que são levantados por Deus mediante a Assembleia, são homens de Deus e estão administrando o dinheiro de Deus com amor, com zelo, com cuidado. Você não acredita neles. Talvez. Ou talvez os seus problemas são com os pastores. Mas isso não justifica. Nós então estamos sendo pedra de tropeço na sua vida. Nós não queremos isso. Então a melhor coisa, ou você vem e a gente conversa, e a gente ora junto, ou a gente se acerta, ou você vai embora. Porque essa igreja não foi feita para fazer pedra de tropeço na sua vida. Se você não confia nos líderes, se você não confia nos pastores, se você teme alguma coisa, vem falar conosco. E se você não quer falar conosco, quer manter o seu coração duro e você retém, você não está retendo para nós, você está retendo para a obra de Deus. Isso é pecado, irmão e irmã. A lista é grande. Terceira e penúltima aplicação. Você quer saber o que a Bíblia ensina sobre contribuição no Novo Testamento? Balança a cabeça aí e diz, sim, pastor, eu quero sim. Já sei lá do Antigo, agora quero saber do Novo. Algumas passagens você pode ler. Você pode ler Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Você pode ler Filipenses. Mas o princípio do Novo Testamento
é que as contribuições é uma graça, é um privilégio. 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 4, Paulo está falando dos macedônios, dizendo que eles falaram, nós queremos o privilégio de participar dessa obra. É uma graça participar dessa obra, não é um peso, não é uma obrigação, não é para agradar o homem, é uma bênção. Esse é o ensino da nova aliança, participar da obra de Deus é um privilégio, sustentar missionários é um privilégio, sustentar a igreja local para que ela possa cumprir a sua missão é um privilégio. Essa é a doutrina que emana do Novo Testamento. Mas também no Novo Testamento, Filipenses 4,18, 2 Coríntios, como eu citei, as ofertas é um culto para Deus. Vamos ler Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 18. Recebi tudo. Paulo está falando das ofertas que a igreja de Filipe mandou para ele. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito, 4,18, me passou as mãos o que veio da vossa parte. E veio da vossa parte como, irmãos? Como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo está dizendo que a oferta que eles levantaram foi um culto para Deus, foi um aroma suave para Deus, foi uma oferta aceitável para Deus, não foi um sacrifício morto, não foi carneiro morto, foi algo vivo. Quando você oferta, você cultua a Deus, você adora a Deus, você exalta o nome de Deus e abençoa pessoas. Esse é o princípio do Novo Testamento. Particular aqui agora, tá? É bem melhor do que o do velho. Se não desse no velho, Deus levantava um profeta e dizia, ladrão! Ei, calma, Deus, ei. Agora Deus diz, tragam as ofertas e sejam culto. Por isso que nós falamos aqui para os irmãos que fazem transferência para a conta bancária da igreja, a gente não tem dificuldade com isso, mas a gente pede que você traga o envelope, esse ato de você vir e depositar. Você está no culto, você está com seus irmãos, é a comunidade, é o povo de Deus, é o mover de Deus entre nós. Então traga o seu envelope ou recibo e faz isso dizendo, Senhor, houve uma transferência lá, eu fiz, mas eu estou aqui com os meus irmãos, gente como eu, gente como o Senhor fez a gente, bem diferente. Talvez a oferta dele é mais, mas isso não importa para o Senhor. Eu quero aqui também como um culto, aceita a minha oferta como um aroma suave, agradável, um culto vivo para o Senhor. É assim que a gente deveria ofertar. E o Novo Testamento ainda, Paulo vai dizer para os Coríntios, tem que ser cheio de alegria. A moda lá na Africano, vem dançando para ofertar. Porque o Senhor tem nos abençoado, nós queremos que o seu reino avance com alegria, não por constrangimento, não porque os pastores vêm aqui e dizem, não. É com alegria. É com um sorriso e um coração grato, e dizendo, essa é a minha oferta. É um culto para ti, Senhor, porque eu te amo. Mas ainda no Novo Testamento, sabe como é que é a oferta? É crédito. Ô, pastor, peraí, desenturrou agora, né? Como crédito? Paulo diz, verso 17, a gente está em Filipenses, volta um versículo. 4,17. Paulo está dizendo assim, ó. Não que eu me preocupe com dinheiro, ou com oferta, ou com donativo. Mas o que realmente me interessa, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipe. É que o fruto aumente o vosso crédito.
Paulo está dizendo, irmão, quando você está ofertando, sabe o que eu estou feliz? É que o seu crédito está sendo aumentado diante de Deus. Ah, pastor, isso aqui é cartão de crédito, quanto mais a gente gasta, mais vai dando um up. A palavra aqui poderia ser muito bem traduzida, sabe como? Galardão. Já ouviu essa palavra? Pastor, nós precisamos pregar sobre galardão aqui na igreja. Porque tem gente que talvez fala, o quê? Galardão, o que é isso, pastor? Galardão está na Bíblia. São mais de 30 vezes aparece no Novo Testamento galardão, que o Senhor disse, cada um receberá, conforme o seu trabalho, o galardão. Jesus disse, não ajuntais para vós tesouro na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Isso é galardão, irmãos. Mateus capítulo 6 diz que se a nossa justiça for apenas para mostrar aos homens, se a gente vai dar dinheiro só para mostrar aos homens, só para botar no caixa da igreja e aparecer lá no envelope da igreja, nós não vamos ter galardão não. Mas se a gente dá como louvor, se a gente dá com alegria, se a gente dá com generosidade, se a gente dá para louvar a Deus e expandir o reino de Deus, Deus vai nos creditar, Deus vai nos dar, no final de todas as coisas, galardões por isso. Você quer galardões? Quer não, né? Quer? Mas galardão, irmão, é trabalho. Graça é graça. Galardão é tudo aquilo que você fez para Deus. Deus quer te recompensar. E Ele vai te recompensar lá na glória. Imagina eu chegando lá e dizendo, Senhor, eu fiz só um pouquinho assim, né? O Senhor disse, então vai ter galardão para esse pouquinho que você fez. Aqueles que fizeram um montão assim, o Senhor disse, tem presente para você. Não é uma barganha, é porque eu sou generoso, eu gosto de abençoar. Além de te abençoado na terra, eu quero te abençoar nos céus. É isso que o Novo Testamento ensina. E eu termino agora com um último desafio para você. Quero desafiar você a consertar a sua vida com Deus. Deus não quer seu dinheiro, não. Deus está acusando Israel por causa do dízimo, mas é porque Israel está longe do Senhor. O final dessa mensagem é: conserte a tua vida com Deus. Volte-se para o Senhor. A questão das ofertas, a questão lá de Israel do dízimo, era apenas um detalhe, era apenas um dos pecados dele, e o Senhor nos chama nessa noite. Veja, volta para Malaquias. Olha a promessa do Senhor, irmãos. Malaquias, capítulo 3. Verso 7. Volte-se para mim, e eu me voltarei para vós. Essa é a última aplicação. Se você tem sido aquele que dá dinheiro, aquele que contribui, mas a sua vida não está no altar de Deus, a sua vida não está em obediência para o Senhor, não é isso que o Senhor quer. Eu repito, o Senhor não precisa de cominho, o Senhor não precisa de hortelã, o Senhor não precisa do nosso cheque, o Senhor não precisa das nossas ofertas, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O que o Senhor está interessado mesmo é que a nossa vida esteja no seu altar. O que o Senhor quer mesmo é que a gente volte-se para Ele e se conserte e o teme e guarde os seus mandamentos. Não é uma barganha. Não é dar um dinheiro aqui, dar um dinheiro ali. O que o Senhor quer são vidas santas. O que o Senhor quer é homens e mulheres consagrados, que andam no mandamento do Senhor, que andam na palavra do Senhor, e não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda, e os olhos estão fixados na cruz de Jesus, aonde emana graça. É isso que Deus quer de nós, igreja. Volte-se para mim, e eu me voltarei para vós. Se nós nos voltarmos para o Senhor, nós seremos generosos nas ofertas.
Sabe por quê? Porque não é uma barganha. É porque quando a gente está perto do Senhor, Ele é tão generoso que Ele nos constrange. Ele nos ensina que Deus deu o seu Filho. E nós darmos algumas ofertas não é nada. Volte-se para o Senhor nessa noite.